No vídeo de hoje, vamos falar sobre a fibromialgia. Se você já ouviu falar, mas não sabe o que é, ou já foi diagnosticada, saiba que eu posso te ajudar. Quer saber mais? Fica comigo aqui até o final do vídeo. Olá, sou Felipe Checa, personal trainer e criador do Código Zero Dor. Hoje começamos a aula 1 sobre a fibromialgia, mas antes disso eu já te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações, assim esse conteúdo vai chegar mais fácil a você e as outras pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Vamos lá? A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica e generalizada no corpo. Tá? Porém, ela não tem, assim, uma situação específica de dor. Seria como o centro nervoso do corpo, que é o responsável por dissipar as sensações ao nosso organismo, ele está desregulado, ele está descontrolado. Então, qualquer início de sensação de dor, o corpo não entende e gera muita dor. Então, vou te dar um exemplo. Se a gente pegar um exemplo de um ambiente resfriado, então o ambiente está frio, você chegou em casa, o ambiente está gelado, ou chegou no carro, fica às vezes até mais fácil, o carro está frio, você precisa fazer com que a temperatura do carro fique regulada. Ao invés de você regular para uma temperatura média, ali por volta de 20 graus, para que você fique agradável, com uma roupa mais fina, não passe tanto frio, a temperatura vai lá para os 50, de repente assim. Então, de muito frio, de repente ele gera muito calor. Basicamente é essa mesma situação de descontrole, de situação desregulada que acaba sendo gerada pelo sistema nervoso central. Então ele não consegue controlar as sensações de dor, ele gera muita dor. Então, se nós pegarmos o braço como um exemplo de uma pessoa que sofre com fibromialgia e der um aperto de mão, né? Essa pessoa ela foi receber um bom dia de alguém, recebeu um aperto de mão, foi um pouco mais pressionado do que ela poderia suportar, isso pode desencadear uma sensação generalizada de dor no corpo, para vocês terem uma noção do quão grave é essa síndrome e quão sensível a pessoa que sofre com ela fica. E o que causa mesmo a fibromialgia? Olha, infelizmente não existe uma razão específica, uma causa específica. Diversos institutos, laboratórios, pesquisadores já fizeram essas pesquisas, ela ainda é muito forte no mundo todo, mas ainda não tem uma causa definida específica. Existem algumas hipóteses, e a principal hipótese é que é uma causa genética. Então, a pessoa que tem a fibromialgia, geralmente ela vem por uma condição hereditária. Algum familiar dela, próximo, já teve e ela passou para essa pessoa que acaba sendo um parente próximo. Mais ainda, como não existem causas específicas, não existe diagnosticado um gene específico que é o causador ou que é esse gene modificado, mutado, que é o grande responsável pela geração da fibromialgia nas pessoas. Mas se sabe que é uma condição hereditária. E o que gera também a fibromialgia acaba sendo estresse crônico. Então as pessoas que sofrem muito com nervosismo, muita pressão no trabalho, ou até a pressão em casa, ou ela não consegue se desligar, ela chega do trabalho, ela vive o trabalho o dia inteiro. Isso é uma condição que as pessoas acabam desenvolvendo a fibromialgia. Outra condição são traumas físicos. Pessoas que sofreram acidentes e podem chegar a essa situação de fibromialgia. E também os traumas psicológicos. Então, pessoas que já sofreram com transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, já tem uma condição prévia para desenvolver a fibromialgia. Então, tem fatores físicos e fatores psicológicos nessa condição de ser o causador da fibromialgia. E todas essas condições, elas vão gerar alterações no hipotálamo, consequentemente nas glândulas adrenais, e aí essas glândulas vão fazer uma secreção diferenciada de hormônios. Vai haver um desequilíbrio entre alguns hormônios, fazendo com que essa alteração
essa alteração hormonal gere uma diferença no sistema nervoso central, é o grande responsável por desencadear essas situações de dores. Porém, já se sabe que a fibromialgia não é uma doença autoimune, não é uma doença inflamatória. Então, são duas condições negativas para essa doença. Então, consequentemente, ela tem uma situação de dor, ela gera uma situação de dor totalmente diferente de outras doenças que a gente vai falar adiante. Vamos lá? E quem é o perfil, qual é o perfil das pessoas que podem sofrer mais com a fibromialgia? As mulheres, infelizmente as mulheres sofrem com uma situação maior de desenvolvimento de doenças em relação a homens, eu já falei aqui várias vezes no meu canal, a fibromialgia é uma delas, e principalmente as mulheres que estão na faixa dos 30 aos 50 anos. Não quer dizer que não existam mulheres e que não existam homens que estejam fora dessa faixa etária e que não tenham fibromialgia. Existe sim, tá? Mas o grande grupo que acaba desenvolvendo a fibromialgia são as mulheres nessa faixa dos 30 aos 50 anos de idade. E quer saber quais são os principais sintomas que a fibromialgia gera no corpo? Então vamos lá, eu vou listar aqui para vocês uns 8 sintomas diferenciados e eles vão entrar em ciclo e eu vou explicar para vocês o que é entrar em ciclo e você faz uma análise se você sofre com alguma alteração, se você sofre com muitos desses sintomas, é algo que você vai poder ficar em alerta e talvez procurar um médico especialista. Eu já te falo daqui a pouco qual é o médico, tá bom? Sintomas da fibromialgia. Dor corporal. É o primeiro sintoma e é o mais normal da fibromialgia. Essa dor, como que ela é? Alguns momentos é uma dor generalizada. É o que a gente fala, dói do fio do cabelo à unha do pé. Dói o corpo todo, todas as articulações, todos os músculos, tudo. Dói de cima a embaixo. E muitas vezes essa dor, ela é local e transitória. E o que seria uma dor local e transitória? Então, a pessoa que sofre com fibromialgia, ela acordou com dor no punho esquerdo. E ela fica lá quietinha, ela evita se movimentar, e aí daqui a pouco essa dor diminui. Aí foi doer o joelho direito. E então ela evita muitos movimentos, ela evita fazer coisas bruscas, e aí daqui a pouco essa dor passa. Aí ela vai ter dor nas costas. E daqui a pouco ela vai ter uma dor no ombro esquerdo. Então a dor é transitória. Ela é localizada, ela é articular ou até muscular, mas ela é transitória. E em algumas vezes ela é generalizada. É a mesma intensidade da dor no corpo todo. Outro sintoma clássico da fibromialgia é a fadiga. A pessoa fica muito cansada, a pessoa fica extenuada, ela não quer se movimentar, ela não quer fazer nada porque ela não tem força. Eu digo força, parece força de vontade, mas ela não tem condição de fazer as coisas porque o corpo está extremamente fadigado. Outra situação que leva a um sintoma da fibromialgia é o sono. A pessoa com fibromialgia sofre com muito sono, então a fadiga, o cansaço e o sono, eles estão sempre presentes nessa pessoa. Algumas pessoas chegam a ter distúrbios cognitivos, que seriam confusão mental, troca nome de pessoa, não lembra o que comeu mais cedo, sabe aquela confusão que a gente parece que é um idoso, que às vezes já acaba estando com a memória um pouco mais fraca por conta dos anos vividos. Muitas vezes uma pessoa jovem com fibromialgia passa por um processo de distúrbio cognitivo. É um sintoma da fibromialgia. Falta de atenção. Você fala com a pessoa, daqui a pouco parece que ela está aérea, ela te ouviu, mas ela não entendeu o que você falou. Muita falta de atenção. É um dos sintomas da fibromialgia. Esquecimento. Você fala com a pessoa, daqui a pouco ela não lembra se ela já comeu, se ela tomou o remédio. Também é um sintoma da fibromialgia. E também dificuldade de concentração. A pessoa vai trabalhar, precisa realizar uma carta, vai ler um livro, vai ler um documento, ela começa a ler e se perde. É mais um sintoma. E o que seria o ciclo que se repete? Tudo isso, então, a dor generalizada ou local transitória, seguido da fadiga, sono, dificuldade de concentração. E aí o dia da pessoa aconteceu. Quando chega a noite, ela não consegue dormir, porque a dificuldade de dormir é muito grande para a pessoa que tem fibromialgia. Ela não tem um sono recuperador. Consequentemente, no dia seguinte, ela vai estar fadigada, ela vai estar cansada. As dores vão despertar
outros hormônios no corpo dela, vão aumentar a secreção de cortisol, outros hormônios baseados que aumentam aquela sensação de estresse. Consequentemente, ela entra num ciclo ruim, num ciclo negativo da fibromialgia. E isso é muito ruim. Então, infelizmente, esse é o ciclo que se repete para a pessoa com fibromialgia. E o diagnóstico, Felipe, como é feito? Olha, eu senti que você me explicou alguns sintomas, e eu tenho ali alguns sintomas do que você falou, e eu acho que eu vou procurar um médico. O que você recomenda? Recomendo que você realmente procure um reumatologista. É o médico responsável por fazer toda a análise da sua situação, e pode ser que ele peça até alguns exames, tá? Mesmo não havendo gene específico ou um exame específico que vai diagnosticar a fibromialgia, então não existe um exame de sangue ou um exame de mucosa, enfim, não existe. Não existe um marcador inflamatório, porque não é uma doença inflamatória. Mas o que o médico vai fazer? Ele vai conversar com você, ele vai querer saber do teu histórico, quando começaram essas dores, qual é a sensação de dor. Ele vai fazer uma famosa anamnese com o paciente. A partir desse momento, ele vai pedir exames. Porém, esses exames, eles são pedidos para tirar da lista de sintomas de outras doenças que geram algumas situações, alguns sintomas parecidos, como lúpus, como espondilite anquilosante, como artrite reumatoide, são doenças crônico-inflamatórias. E aí o médico ele vai pedir exames. Se esses marcadores inflamatórios estiverem baixos, não são marcadores dessas doenças reumatológicas, provavelmente o médico vai fechar o diagnóstico em você da fibromialgia, e aí ele vai ter duas ações específicas no tratamento. E aí eu vou te falar, vocês devem estar me perguntando, bom Felipe, eu tenho tudo isso, vou passar ou já passei com um reumatologista, e aí, a fibromialgia tem cura? Olha, infelizmente, como toda doença crônica, a fibromialgia também não tem cura. Ela tem tratamento. E esse tratamento ele serve para amenizar e controlar essas sensações e melhorar alguns sintomas para que você consiga entrar num ciclo positivo dessa situação. Então, esse tratamento ele é baseado em dois pontos, em dois fatores. O primeiro tratamento seria o tratamento com medicação, seria o tratamento farmacológico. E aí o médico normalmente ele prescreve alguns remédios que têm uma base antidepressiva, para que você melhore aquela sensação de bem-estar, e outros remédios anticonvulsivantes, também para que melhore e cause uma alteração no seu sistema nervoso central e diminua essa sensibilidade do seu controle de dor. A segunda parte do tratamento, e ela é concomitante com a primeira parte, não são tratamentos isolados, normalmente as duas entram em conjunto e elas vão ter uma grande eficiência no tratamento, é o tratamento não farmacológico. E aí normalmente a pessoa que sofre com a fibromialgia, ela é indicada, ela é recomendada, né? Prescrição para que ela faça terapia ou para que ela passe com um psicólogo. É bem importante para que ela compreenda a situação, principalmente porque ela tem uma doença que não tem uma cura. Então, o fator psicológico influencia muito. E uma outra condição de tratamento não farmacológico são os exercícios físicos, né? A atividade física regular, ela é muito importante para que toda ação farmacológica ela tenha um benefício e uma qualidade melhor para essa pessoa que vai fazer também o tratamento não farmacológico. Claro, desde que você procure um profissional experiente e capacitado para trabalhar com pessoas que sofrem com a fibromialgia. Na aula 2 sobre a fibromialgia, ela vai ser direcionada totalmente para o planejamento e orientação de atividades específicas para você que sofre com a fibromialgia. E caso você não sofra e conheça alguém, tem uma prima, tem um vizinho, tem uma amiga do trabalho que sofre com a fibromialgia, já encaminhe esse vídeo para ela, saiba que você vai poder ajudá-la também, assim como eu estou ajudando e disponibilizando esse estudo e toda essa informação para você. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula 2 vai ser totalmente baseada nessas atividades, então eu vou orientar
e vou planejar para vocês atividade aeróbia, atividade de força e atividade de mobilização articular. Eu vou ensinar essas 3 atividades numa aula bem legal. Eu vou te ensinar a planejar, a colocar a atividade física na sua vida de uma forma saudável e duradoura, e com certeza você vai ter grande melhora nos seus sintomas de fibromialgia. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.